Romanos capítulo 2, a impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. O Senhor está falando aqui, ele não aceita que ninguém venha julgar outra pessoa, que ninguém venha julgar. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem. Ele não aceita que você esteja julgando o seu próximo. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós estamos aqui para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Quem julga é Deus. Porque te condenas a ti mesmo naquele em que julgas o outro. Se você está julgando o outro, é porque você gostaria de fazer o que ele está fazendo. Muitas vezes é até inveja, porque o outro faz e você não consegue fazer, e você gostaria de fazer. E às vezes, também, você está julgando o outro porque você está achando que você é Deus. Você está achando que você está aqui para julgar, e você não está aqui para julgar. O Senhor está falando aqui, Ele não aceita que você julgue ninguém. Eu não vim aqui para julgar o meu próximo. Eu não vim aqui para condenar. Eu vim aqui para julgar a mim mesma. Todos os dias eu tenho que ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu tenho que me julgar. Como foram as minhas atitudes hoje? Como foram as minhas palavras? Como eu tratei o meu filho? Como eu tratei a minha família? Como eu tratei o meu amigo do meu trabalho? Será que eu glorifiquei a Deus? Será que eu levei a luz de Jesus? É assim que nós temos que julgar a nós mesmos. Porque quem não ajuda não atrapalha. Não tem esse ditado? Pois tu que julgas fazes o mesmo. É aquilo que eu falei. O Senhor está falando aqui é que aquele que julga o outro, porque gostaria de estar no lugar do mesmo. Você está falando da vida do outro, vai cuidar da sua. Para de julgar. Enquanto você fica apontando o dedo lá para a vida do outro, para falar da vida do outro, você está perdendo a sua. O tempo está passando. E Deus, Ele não vai cobrar. Quando você chegar diante de Deus, Ele não vai te perguntar da vida do outro. Ele vai te perguntar da sua vida. Do que você fez, do tempo que Ele te deu. Aí você vai falar para Deus, Senhor, é porque o outro, porque o fulano, é porque eu vi, estava olhando a vida do outro lá. E Deus vai te perguntar, por que você não cumpriu o seu propósito na terra? Aí você vai falar para Deus, não, é porque eu estava falando da vida do outro. Acorda, igreja, acorda. Versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, aquele que julga será julgado. Porque quem planta, colhe. Da medida que você lança a sua semente, você vai colher. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? É o que Deus está falando. Você tá julgando. Deus, Ele virá sobre a sua vida e julgará você também. Ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. O que Deus está falando aqui? Seja benigno, seja paciente, seja longânimo com você e com o próximo. Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Por que você fica, A palavra está falando o seguinte, por que você fica tentando julgar as pessoas, sendo que Deus, que é aquele que julga, que é aquele que cria todas as coisas, Ele é benigno. Ele espera que o homem se arrependa para que Ele perdoe. E você fica aí julgando e não perdoa as pessoas. Às vezes não perdoa nem a si mesmo, Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, ou seja, coração duro, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, ou seja, você só fica acumulando pecado para a sua vida. Vai pedir perdão para Deus, vai jejuar, vai orar, vai buscar as coisas do alto. Vai buscar as coisas do alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Não é do homem, não é de ficar julgando. Você ficar olhando para a vida do outro, ficar apontando para a vida do seu irmão, o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, não vai melhorar a sua vida.
o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus vai te recompensar segundo aquilo que você fizer. O que você está fazendo da sua vida? Você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Você para de viver para ficar falando, apontando da vida do vizinho, do outro, que o outro está deixando de comer, o que ele deixa de beber. Olha para você, Deus está falando aqui, olha para você. Cuida da sua vida. E saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, Deus está falando aqui. Aquele que faz o bem, ele garante a vida eterna ao lado dele. A saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. A glória e a honra, ela segue aqueles que vivem fazendo o bem. A glória e a honra do Senhor. Agora muitos querem glória e querem honra com a força do braço, querendo mostrar para as pessoas que tem isso, que tem aquilo, que tem unção, que tem poder. Você não tem que mostrar nada para o homem, você tem que se mostrar para Deus. E Deus vai revelar e se mostrar para você a glória dele sobre a sua vida. Amém? Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, você desobedece a Deus saindo da bondade, do amor, do perdão e fazendo o que você acha que é melhor para sua vida. Não, aquele fulano errou, eu vou comentar, eu vou julgar, eu vou falar porque é o que eu acho, o que eu penso, porque eu sou o bam. Não, quando você julga alguém, meu irmão, você está se achando melhor do que aquela pessoa. E nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores do que ninguém. Nós somos todos iguais diante de Deus, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Ponto. Simples assim. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Ou seja, todo aquele que planta o mal, a tribulação e a angústia, ela virá sobre ele. Porque quem planta vento, colhe tempestade. Primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz. Olha o que Deus está prometendo. Deus está prometendo glória, honra e paz a qualquer que faz o bem. Então, julga, meu irmão. Julga sim, mas julga a si mesmo. Julga as suas atitudes, julga os seus pensamentos, julga as suas palavras. Julga você. Se você está vivendo na glória de Deus, na honra do Senhor e na paz. Se onde você vai, você leva paz. Se onde você vai, a glória de Deus está sendo derramada sobre a sua vida, a honra do Senhor. Porque Ele derrama essas três coisas sobre aquele que faz o bem. Primeiramente do judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, não tem ninguém melhor do que o outro, do que um e o outro para Deus. Não tem ninguém pior, todos nós somos iguais. Então por que você fica julgando o outro, se achando melhor do que o outro? Quando você julga alguém, você está se achando melhor do que aquela pessoa. Eu não estou aqui para julgar. Você não está aqui para condenar ninguém. Se você olhou uma situação e você achou essa situação errada, vai orar. Vai orar por essa pessoa, vai orar por essa circunstância. Mas não fica falando, meu irmão. Deus está falando aqui. A glória, a honra e a paz segue aquele que faz o bem. Mas a indignação, a tribulação, a angústia, ela segue aquele que faz o mal. Então, para de fazer o mal. Vive a palavra de Deus. Amém? Deus, ele não faz acepção de pessoas, então por que você faz? Por que você acha que... não, fulano, ele é melhor do que ciclano. Fulano, não. Todos nós somos iguais, nós somos um só em Cristo Jesus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo, a igreja é o corpo. O fulano não é da igreja, então ele não é de Deus. Não é de Deus sim, todos nós somos de Deus, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então se tem alguém no seu caminho que não conhece a Deus, vai orar. Às vezes você escutou alguma coisa que você não gostou, vai orar para essa pessoa. Não deixa a mágoa entrar no seu coração, não deixa o julgamento entrar no seu coração. As pessoas estão cheias de trevas. Então não deixa a treva que está no mundo apagar a luz de Deus que há em ti. Amém?
Porque todos os que sem lei pecaram sem lei, também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Ou seja, nós temos a palavra de Deus para nos julgar. Não tem como você falar assim, eu fiz porque eu não sabia. Não, está aqui na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos foram resumidos em 2. O que você tem feito da sua vida? Você tem amado a Deus e amado a si mesmo e o seu próximo? Ou você tem falado que tem amado a Deus, mas você odeia seu irmão? O que a palavra fala? Que aquele que ama a Deus, que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, está errado. Como que você fala que você ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Está errado. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que o Senhor está falando aqui? Não é só ir para a igreja, não. Não é só ouvir falar de Deus. Não é só ler a Bíblia, não. Não é só ler a palavra de Deus. É praticar. Aquele que pratica, ele é justificado diante de Deus. Porque, vou repetir de novo, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não é só ouvir, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por isso que a palavra fala, muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não são esses que dizem Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas todo aquele que pratica a vontade de Deus. Então, meu irmão, escuta o que Deus está falando para você hoje. Eu vou parar por aqui porque eu vou gravar a parte 2, tá? De Romanos capítulo 2, porque ele é um pouquinho grande porque eu falo demais, né? Então, porque não são os que ouvem a lei que são justos, são os que praticam. Olha para a sua vida e julga-te a ti mesmo. Julga você mesmo. Você tem praticado a lei nos seus pensamentos, você tem sido bom. No seu coração você tem sido bom. Nas suas palavras você tem transmitido a bondade de Deus. Nas suas atitudes você tem sido bom. Viva a palavra. Não só ouça a palavra. Você será justificado a partir do momento que você viver, que você agir a palavra de Deus. Não é ouvir, meu irmão, apenas. É praticar. Isso faz toda a diferença na sua vida. Amém? E essa então foi a palavra de hoje. Que Deus te abençoe.